Ela não vai te dizer com palavras, ela vai mostrar com atitudes. A maioria dos homens simplesmente não percebe. Acham que ela está sendo legal ou simpática. Não. Muitas vezes ela está escancarando o desejo. Mas como você vai saber se está completamente cego aos sinais mais básicos de atração sexual? O pior? Alguns caras ignoram o sinal mais direto de todos. O número 4 vai te deixar revoltado quando perceber quantas vezes isso já aconteceu com você e passou batido. Ela pode estar te testando, provocando, chamando atenção com o corpo, com o olhar, com a linguagem dela, e você achando que é amizade. Se você continuar agindo como se nada estivesse acontecendo, vai continuar sendo só o amigo engraçado. Nesse vídeo, vou te ensinar os 8 sinais de que ela está sexualmente atraída por você. E o melhor, do ponto de vista de uma mulher que sabe exatamente como isso funciona. 1. Ela te toca com frequência e sem motivo. Toque acidental, braço encostando, mão na sua perna enquanto fala uma coisa boba, ajeita sua camisa, te abraça mais do que precisa. Isso não é gentileza. Isso é uma forma de medir intimidade. Mulher que não tem interesse físico evita toques desnecessários. Mulher que quer sentir o calor do seu corpo vai criar desculpa para isso. Mesmo o toque inocente carrega intenção. É uma forma de dizer: quero te sentir mais perto. Ela pode estar em um grupo, mas você é o único que ela toca. Isso é exclusividade. Isso é intenção. Agora, se ela toca em todo mundo, beleza, pode ser o jeito dela. Mas se é só com você, ela está te convidando para mais contato. Ela também testa a sua reação. Quando ela encosta e você não reage, ou age como se fosse nada, ela interpreta isso como falta de interesse. E pronto, fim de jogo. Numa roda de conversa, ela toca seu braço rindo de uma piada qualquer. Na terceira vez, o toque dura mais que o necessário. Você acha que é espontâneo, mas ela está medindo o terreno. Você não reage, não puxa ela para mais perto, não olha nos olhos dela com firmeza. Ela percebe e desiste. Se você não sabe como reagir, vai continuar perdendo oportunidades óbvias. Mulheres não tocam um homem que elas não querem. 2. O olhar dela muda quando está com você. Existe um olhar específico que não mente. Ela pode estar dizendo qualquer coisa com a boca. Mas os olhos entregam tudo. Quando uma mulher está sexualmente atraída, o olhar dela se torna mais demorado, mais curioso, mais carregado. Não é aquele olhar casual de amizade. É um olhar que observa sua boca, seu pescoço, seu jeito de andar, o formato dos seus ombros. É um olhar que despede com desejo, mesmo que ela ainda não tenha dito uma palavra ousada. Esse tipo de olhar é como um teste silencioso. Ela quer saber se você percebe. E o homem que ignora isso passa a impressão de estar dormindo em pé. É fácil identificar. Ela te olha quando acha que você não está vendo. Depois, desvia rápido. Ou ela sustenta o olhar por mais tempo do que o comum. E quando você retribui, ela sorri de lado ou dá aquela olhada rápida nos seus lábios. Isso não é acidental. Isso é instintivo. Ela pode estar sentada do outro lado da sala, mas o foco está em você. A linguagem dos olhos diz mais que 1000 palavras. É onde começa o jogo real. Se você não entende o que está acontecendo ali, vai continuar achando que ela só estava te encarando. Mulher que está sexualmente interessada observa. Observa muito, o tempo todo. Ela vai buscar contato visual repetido, esperando que você tome alguma atitude. Se você retribui o olhar com segurança e intenção, o clima sobe. Se você desvia, ela percebe, e o desejo esfria. O pior é que muitos caras acham que precisam de palavras diretas para entender uma mulher. Mas a verdade é que o olhar dela já falou tudo. Se você aprende a ler isso, começa a ver sinais em todo lugar. A diferença entre o homem que ela quer beijar e o homem que ela ignora está na forma como ele olha de volta. 3.
A voz dela muda quando fala com você. Mulher que está sexualmente atraída não fala com todo mundo do mesmo jeito. Com você, o tom muda. Fica mais suave, mais lento, às vezes mais rouco, mais doce, até mais provocante. O ritmo da fala muda, o volume diminui, a intensidade aumenta, e tudo isso acontece de forma inconsciente, mas com intenção. Ela quer te envolver, quer que você sinta a energia diferente. E isso não tem nada a ver com timidez ou educação. É instinto puro. Você vai perceber que a forma como ela fala com você é diferente da forma como ela fala com o resto do mundo. A voz dela fica carregada de uma tensão diferente. O jeito como ela te chama pelo nome, como ri das coisas que você fala, como responde até as perguntas mais bobas, tem um peso emocional aí. E você sente isso, mas às vezes ignora, porque não quer parecer convencido. Mas esse é o erro. A maioria dos homens hesita demais. Fica procurando sinais visuais óbvios, enquanto a mulher já está demonstrando tudo pela forma como fala. Quando ela alonga as palavras, quando fala mais perto do seu ouvido do que precisava, quando ri de coisas que nem são engraçadas, ela está sinalizando. E sim, ela vai falar sobre temas que abrem margem para flerte. Vai jogar algumas frases que soam ambíguas. Vai fazer piadinhas com duplo sentido. Vai testar se você tem maturidade para lidar com isso. Quando o homem responde com atitude e um sorriso confiante, ela se solta ainda mais. Quando ele ignora ou leva tudo para o lado certinho, ela perde o interesse. Não tem segredo. Se a voz dela muda com você, se ela fala mais lento com mais presença, se a conversa fica mais íntima mesmo em público, ela está claramente sentindo algo mais forte e espera que você perceba. 4. Ela provoca e depois se afasta. Esse é um dos sinais mais ignorados e, ao mesmo tempo, um dos mais diretos. Quando uma mulher sente atração sexual, mas quer manter o controle, ela provoca você. Usa uma roupa diferente quando sabe que vai te ver. Faz um comentário ousado, elogia algo no seu corpo, cutuca com alguma insinuação. Só que depois se afasta. Muda de assunto. Vai embora mais cedo. Ou finge que foi tudo brincadeira. Isso é um teste. Ela quer saber se você é homem o bastante para decifrar o jogo. Porque ela não vai entregar tudo de cara. O jogo da tensão sexual é justamente esse: dar sinais e observar a sua reação. Muitos homens erram aqui. Ficam inseguros quando ela se afasta. Acham que foi rejeição, que entenderam errado, que não devem insistir. E aí, perdem a mulher no ponto mais alto do desejo. Ela quer que você enxergue além da provocação, que entenda que o afastamento dela não é um não. É só a pausa que cria tensão. E se você ignora isso, ela conclui que você não entendeu nada, que não está pronto para lidar com o que ela sente. Existe uma diferença enorme entre respeitar limites e não ter percepção. Homens que confundem esse afastamento com desinteresse vivem frustrados, porque acham que fizeram algo errado, quando na verdade ela estava esperando você agir com firmeza, sem desespero, sem pressão, mas com intenção. Se ela joga uma frase com duplo sentido e depois muda de assunto, está te testando. Se ela encosta em você e depois se afasta com um sorriso, está te testando. Ela quer saber se você vai puxar de volta, se vai segurar o olhar, se vai entrar no clima ou se vai fugir. Esse tipo de comportamento exige leitura emocional. E, infelizmente, muitos homens ainda estão dormindo nisso. Ela provoca, você paralisa e o momento morre. Homem que acorda para esse jogo entende que o afastamento faz parte da provocação e não perde tempo duvidando do que acabou de acontecer. 5. Ela muda a aparência quando sabe que vai te ver. Isso aqui é direto. Mulher que sente atração sexual por um homem presta atenção em cada detalhe da própria aparência quando sabe que vai cruzar com ele. E não é só vaidade, é estratégia, é intenção. Ela muda o cabelo, o perfume, a roupa, usa algo que valorize o corpo, escolhe uma maquiagem que destaque os olhos ou a boca.
Tudo isso pensando em ser percebida por você. É uma forma silenciosa de dizer: olha para mim, sente o que eu estou entregando aqui. E não, não é coincidência. Você acha mesmo que foi por acaso ela aparecer com aquele vestido justo, no mesmo dia em que sabia que ia te encontrar? Ou que o decote mais ousado foi sem querer? Ela mede tudo. E observa se você nota. Se ela não estivesse interessada, apareceria de qualquer jeito. Mas quando a mulher sente desejo, ela quer se mostrar. Quer ser desejada de volta. Ela também vai reparar se você notou. Se você elogia, mesmo de forma sutil, ela se sente validada. E isso aumenta ainda mais o interesse. Agora, se você não percebe nada, se age como se ela fosse invisível, ela se fecha. E o interesse vai embora. Outro ponto é a forma como ela se movimenta. Mulher que sente atração sexual caminha diferente. Senta de um jeito mais provocante. Usa o corpo como linguagem. Não precisa dizer nada. A imagem fala por ela. Só que o homem comum está ocupado demais olhando o celular ou com medo de parecer mal intencionado. Enquanto isso, perde a chance de se conectar com ela no nível mais profundo. Ela se arrumou por você, só por você, e você achou que era só um dia comum. Não existe dia comum quando uma mulher quer ser desejada. Se ela muda a aparência quando sabe que vai te ver, é porque está jogando o jogo. E espera que você jogue também. 6. Ela arruma o próprio corpo quando está perto de você. Esse gesto é mais sutil, mas tão revelador quanto qualquer outro. Quando uma mulher sente atração sexual, o corpo dela reage. E ela tenta ajeitar isso de forma instintiva. Puxa a blusa para realçar a cintura, cruza as pernas devagar, passa a mão no cabelo várias vezes, morde o lábio, se senta mais ereta para valorizar o corpo. Essas ações não são aleatórias. Ela está ajustando a própria imagem em tempo real porque quer causar impacto. Não é uma questão de vaidade simples, é sobre presença, sobre deixar claro, sem falar nada, que está disponível, não no sentido superficial, mas no sentido físico. O corpo dela está se comunicando com o seu. Mesmo quando ela finge que está distraída, os gestos dizem o contrário. Ela muda de posição quando você chega, fica mais inquieta, mexe no brinco, na gola, na bolsa. Pequenos sinais que, juntos, criam uma atmosfera muito clara. Ela quer que você repare nela. E mais, quer que você reaja. O problema é que muitos homens ignoram isso completamente. Acham que é só tique nervoso ou coisa de mulher. Mas a linguagem corporal é o código mais antigo da sedução. Ela pode não dizer nada, mas se o corpo está em alerta, é porque o desejo já chegou. E quem presta atenção percebe isso na hora. Tsunamezi. 7. Ela cria momentos a sós com você, mesmo sem motivo claro. Quando o desejo está presente, a mulher quer proximidade. E começa a criar situações onde vocês possam ficar sozinhos, mesmo que por pouco tempo. Ela inventa desculpas, muda de ambiente, se atrasa de propósito, pede ajuda com coisas que não exigem ajuda nenhuma. Tudo para gerar um cenário onde você e ela possam ter um momento mais íntimo, longe dos olhos dos outros. Ela não precisa falar, quero ficar sozinha com você. Ela age para isso acontecer. E, geralmente, tudo parece casual. Mas não é. É aquela carona que ela pede, mesmo tendo outra opção. É aquele pedido para você esperar um pouco enquanto todo mundo já foi embora. É o convite para ajudar em algo simples, mas que facilmente poderia ser feito sem você. Esses são testes. Janelas de oportunidade. E a reação do homem define tudo. Se você não entende esse movimento, perde o momento. Ela quer que você perceba a intenção escondida por trás da ação. A mulher que sente desejo quer reduzir o espaço entre vocês. E quando o espaço diminui, o toque vira possibilidade, o olhar se prolonga, a conversa ganha tensão. É nesses momentos a sós que ela mede o seu nível de coragem.
Se você recua, ela recua o dobro. Se você assume presença, ela se abre. Não precisa invadir, não precisa forçar, mas precisa perceber e agir com confiança. 8. Ela segura o olhar e depois desvia com um sorriso. Esse é um dos sinais mais íntimos e mais mal interpretados pelos homens. Quando a mulher está sentindo atração, o olhar dela quer ficar. Só que, ao mesmo tempo, existe uma tensão ali, um medo de se expor demais. Então ela olha, segura, e depois desvia com aquele sorriso discreto, quase tímido, mas cheio de intenção. Esse momento não é apenas charme, é revelação. Ela está se permitindo ser vista, está se entregando, mesmo que por um segundo. E o desvio é o freio interno dizendo: será que ele entendeu? Esse tipo de gesto acontece em momentos muito específicos. No meio de uma conversa banal, no instante em que vocês se cruzam num ambiente lotado ou quando você fala algo que a provoca emocionalmente. O olhar dela para, gruda. E aí vem o sorriso. Não é um sorriso qualquer, é um sinal direto de desejo. Ela quer que você veja isso, que sinta isso, que entenda que, naquele olhar e naquele sorriso, existe espaço para você agir. Muitos homens ignoram, acham que foi só simpatia. Mas a mulher que sorri depois de um olhar intenso está te dando o sinal verde. Ela não quer fazer tudo por você, mas ela quer ver se você tem a percepção e a confiança para avançar. É um jogo silencioso, onde quem entende, ganha, e quem hesita, some. 9. Ela fica mais nervosa perto de você, mas disfarça. A mulher segura, confiante, divertida. De repente começa a gaguejar, rir mais alto do que o normal, derruba coisas, esquece o que ia falar. E tudo isso acontece só quando você está por perto. Isso não é timidez aleatória. É o corpo dela respondendo ao desejo. E sim, ela tenta disfarçar. Cruza os braços, olha para o lado, finge que está distraída, mexe no celular como se nada estivesse acontecendo. Mas está. Ela sente, o corpo entrega, a mente acelera. E tudo isso acontece porque você mexe com ela. Agora vem a parte que muitos homens ainda não entenderam. Ela está nervosa porque você tem poder ali. Porque mesmo tentando esconder, ela sente a tensão. Isso é atração. Mas se o homem é lento, inseguro ou indeciso, ela desanima. Porque ela quer um homem que assuma o clima, não alguém que fique mais nervoso que ela. E é aqui que entra a crítica. Tem muito cara que ainda espera que a mulher faça tudo, que ela diga claramente o que sente, que ela tome iniciativa, que ela dê certeza. Mas isso é infantilidade emocional. Ela já deu o sinal, ela já demonstrou. Só que o cara está mais preocupado em não passar vergonha do que em realmente se conectar. O homem que não percebe esses sinais continua achando que está sendo rejeitado, quando na verdade está sendo testado. A mulher nervosa ao seu redor não quer distância. Ela quer que você chegue com calma, com atitude, com leitura. Ela quer que você seja homem o suficiente para aliviar aquela tensão. Não que você finja que nada está acontecendo. Se você ainda não entende que esse nervosismo é desejo disfarçado, então vai continuar achando que ela não está afim. Acorda. O problema não é falta de interesse, é falta de percepção. 10. Ela deixa portas abertas, esperando que você entre. Quando uma mulher sente atração sexual, ela não precisa dizer nada direto. Ela simplesmente deixa espaços, momentos, brechas. Ela solta frases do tipo: se você estivesse lá, teria sido mais divertido. Ou um dia você ainda vai me acompanhar nisso. Essas frases não são apenas palavras soltas, são convites camuflados. Ela está jogando iscas para ver se você pega. Ela fala de planos futuros com você incluído. Menciona lugares que quer visitar, situações onde claramente gostaria de ter a sua presença. Mas nunca de forma escancarada. É sempre sutil, sempre jogado no ar. Só que isso é real. Ela está dizendo com outras palavras:
A porta está aberta. E se você não entra, ela fecha. Ela também permite aproximações pequenas. Responde mensagens rápidas, segura o olhar, mostra interesse genuíno, pergunta sobre o seu dia, se envolve nos seus projetos. Ela faz isso esperando reciprocidade, não por carência. E quando ela percebe que você entendeu o jogo e se posiciona com confiança, aí sim ela se entrega mais. Mas se você continua hesitante, passivo, achando que precisa de mais certeza, ela se afasta. O maior erro de muitos homens é esperar uma atitude direta, quando ela já está se expressando da forma mais clara possível dentro da linguagem feminina. Ela abriu o espaço. Só falta você entrar. E quando você entra com equilíbrio, intenção e respeito, o que poderia ser apenas flerte se transforma numa conexão real, onde o desejo não precisa ser gritado, porque já está escorrendo pelos detalhes. Se depois de tudo isso, você ainda acha que uma mulher vai se declarar de forma direta quando estiver sexualmente atraída, você está no mundo errado. A verdade é simples e vai doer para muitos. Mulher que sente desejo não fala, ela entrega. E homem que não percebe isso, perde. E sabe qual é a parte mais louca? Ela pode ter feito tudo isso com você nos últimos dias. E você nem notou. Você achou que ela era só simpática. Achou que o toque foi sem querer. Que o olhar foi educado. Enquanto isso, ela saiu dali com uma única certeza. Você não entendeu nada. Esse vídeo foi feito para abrir seus olhos, porque os sinais estão em todo lugar, mas poucos homens têm os olhos treinados para enxergar. Me conta, já viveu alguma dessas situações e só percebeu depois? Ou pior, só percebeu agora? Escreve nos comentários. Eu vou ler um por um, responder os mais marcantes e criar um espaço real entre a gente aqui.